Quando nós olhamos tudo isso, não tem como deixarmos de reconhecer a graça de Deus. Sobre as nossas vidas, sobre o Ministério Igreja Batista do Amor, sobre cada irmão e irmã. Estava ali do lado do pastor Gênison, da pastora Valéria, e sempre quando eu olho para eles, também lembro do início. A palavra do Senhor diz para que nós não desprezemos os pequenos começos. Eu tenho certeza, assim como o meu coração se alegra sobremaneira por tudo que está acontecendo aqui nessa manhã, nesse domingo especial de cantata, eu imagino quanto o coração de vocês também se enche, porque vocês também são testemunhas oculares de como foi o início, ainda ali naquela pequena célula, durante a semana, ainda ali nos primeiros cultos dominicais, no apartamento desse casal, e tudo singelo, mas havia algo especial em tudo isso. E hoje a gente olha o Isaac estava olhando ali na bateria. Cadê o Isaac? O Isaac era um junior, era um kids. Então nós vemos uma geração sucedendo outra geração. A Cris, que mudou ali para perto da igreja quando era na Salomão Abraão, e ela olhava ali, segundo consta a história, né? Ainda um pouco assim arredia, porque é uma igreja celular, e hoje aqui dirigindo o Ministrarte, tudo isso, né? Se a gente for falar aqui, a gente certamente vai esquecer de nomes, vai esquecer de pessoas, nomes de pessoas, claro, as pessoas nós não esquecemos, mas o que eu quero falar aqui é que o Senhor quer te usar, sabe o que? O Senhor quer multiplicar essa semente. A semente, ela não pode parar de gerar, porque Deus, Ele não dá simplesmente a semente, mas Ele também faz o quê? Que haja multiplicação na sementeira. Então eu não creio que lá em 2005 foi uma semente lançada e simplesmente aquela semente, ela não, são várias outras sementes que no decorrer do tempo têm sido multiplicada e têm gerado fruto para o louvor da glória de Deus. Amém? Então assim, eu me emociono demais, assim, olhando tudo isso e a excelência, a gente realmente viu um crescimento tão poderoso da excelência de tudo quanto foi feito no início, de forma singela, com poucos recursos, mas agora nós temos visto o Senhor dando graça, dando os recursos e trazendo também pessoas com dons e talentos para o louvor da glória dele. Amém? Fala assim: eu faço parte dessa história, dessa família. Amém, Jesus? Eu quero me dirigir agora a alguém que está conosco aqui no nosso meio e veio pela primeira vez. Alguém nos visita, faz um sinal assim com sua mão. Você que está nos visitando hoje, amém. Jesus abençoe vocês, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas à família de Deus, à família IBA. Novamente você pode fazer um sinal com sua mão, você que veio pela primeira vez. Quem veio pela primeira vez, faz um sinal. Nós queremos te abençoar, entregarmos para você um mimo, um presente da Igreja Batista do Amor, em nome de Jesus. Nós também temos uma multidão de pessoas que estão conosco nas redes sociais, e eu fiquei tão feliz que à medida que o culto ia se desenvolvendo e as mensagens iam chegando, e
Olha só quantas mensagens. Nós temos aqui a Letícia Martínez. Deus seja glorificado em este dia e por sempre, iglesia. Desde Honduras, com muito amor, Leti de Fajardo. Então eu creio que é parente do Daniel e da Kari, né? É irmã? Mamá, mãe do nosso Daniel. Amém. E eu tenho certeza que a família está lá em Honduras, prestigiando. Que Deus abençoe. Saludos desde Brasil. Aline Montenegro, paz e graça, amados, Deus seja glorificado. Cida Magalhães, paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pastor Rodrigo, bom dia, queridos amorosos. Que lindo ver nossas crianças louvando ao Senhor. Parabéns a todos envolvidos na organização da cantata. Fabiana Gomide, que lindo. Tamires Gonçalves, glória a Deus. Que lindo, glória a Deus. Enilda Lima, que bênção. Amanda Freitas, aquele que é digno de toda a honra, nós chamamos Jesus. Lourival Justino, está tudo muito lindo, glória a Deus. Maria Aparecida Carrijo, glória a Deus. A Tatiana Macedo, que Deus abençoe, muito lindo, e derrame muitas bênçãos para a glória dele. Débora Bernardes, linda cantata, Deus seja louvado sempre. A Josimeire Soares, que cantata linda, glória a Deus. São algumas participações e glória a Deus por isso, não é? Porque nós, por meio da transmissão, nós podemos chegar em tantos outros lugares, até fora do país, e isso é uma bênção. Então, querido, hoje mesmo, quando nós terminarmos essa celebração, você vai poder compartilhar que nós vamos ter uma nova sessão, um novo momento aqui às 18, e aí você vai poder compartilhar para aqueles de perto e para aqueles de longe também, porque certamente muitas pessoas vão ser tocadas como nós estamos sendo tocados aqui nessa manhã. Amém, Jesus? Glória a Deus. E eu tenho uma boa notícia para todos aqui, porque nós já estamos chegando à virada do ano, e nós já estamos com os nossos alvos de oração para 2023. E no alvo, na capa do alvo, você já vai saber qual é ou qual será a chamada profética para o ano de 2023. Você sabe que 2022 é o ano da comunhão, amém? O ano da comunhão, nós temos vivido isso. E o ano 2023, está preparado para receber a palavra profética em primeira mão? Será o ano da bênção, amém? Glória a Deus. E a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele não acrescenta nenhuma dor, nenhum desgosto. Provérbios 10, 22 é o nosso versículo-chave. Eu vou pedir agora para os diáconos, os irmãos que estão com os alvos, para poderem distribuir aos irmãos que estão aqui. Você vai receber o seu alvo de oração. E por que nós estamos entregando hoje? Estamos entregando hoje aqui na sede, mas também à noite estaremos entregando lá na IBA Oeste, também entregaremos na IBA Centro, porque cada um dos amorosos vão levar o alvo e vão poder preencher o alvo, orar, buscar a direção do Senhor para empenhar em 6 áreas principais da sua vida, da nossa vida, alvos de oração para 2023. Aqui tem uma palavra pastoral para você, tem um campo aqui para você colar também a sua foto, aliás, a foto da sua família. Gostaríamos muito que você separasse esse espaço mesmo para esse momento simbólico, não é? De você colocar a sua primeira igreja diante do Senhor, que é a sua casa, a sua família. Amém? Então você vai receber agora, porque hoje é dia 18, então daqui 13 dias aproximadamente, não é? 13 dias nós estaremos com os nossos alvos em mãos, preenchidos e com
consagrando no culto da virada aqui, num culto maravilhoso. Amém? Então nós estaremos no dia 31, no culto da virada, com os nossos alvos em mãos, e faremos um grande clamor, consagrando os nossos alvos, as nossas resoluções em Cristo Jesus para 2023. Vai ser assim algo maravilhoso, então fique ligado no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo de número 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 2, versículo 1 em diante. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou: onde o Cristo deveria nascer? Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Diga assim: ouro, incenso e mirra. No verso 12 está escrito: e tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém? Então nós temos um momento aqui em que os magos, eles encontram Jesus. E os magos, eles reconhecem a realeza de Jesus. Os sacerdotes não reconheceram, Herodes não reconheceu, mas os magos do Oriente reconheceram. E os magos, eles trazem consigo uma característica, que eles eram gentios, ou seja, um povo não judeu. Mas Jesus, que é Salvador, Ele é Salvador não apenas dos judeus, mas é Salvador do mundo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Os magos, eles foram guiados para Belém. A palavra Belém significa casa do pão. E exatamente ali eles encontraram o menino Jesus. Jesus estava ali na manjedoura. E eles prostraram-se diante de Jesus e o adoraram. Ou seja, eles foram à casa do pão, que é Belém, para encontrar o Salvador do mundo, que é o pão vivo que desce do céu. Hoje nós temos a oportunidade também de reconhecermos, primeiramente, que Cristo, que Jesus é o Cristo, o ungido, o enviado. Mas não apenas isso, mas também que temos encontrado pão na presença dEle.
temos encontrado alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Quando nós nos reunimos como igreja, existe um testemunho forte, que é a proclamação que Jesus nasceu. Jesus é o Cristo, e Jesus, Ele supre as nossas necessidades. Quantos que estão aqui nessa casa, nesta manhã, podem dizer que Jesus tem suprido as suas necessidades? Diga amém. Quantos estão aqui nesta casa, nesta manhã, e pode dizer que tem encontrado pão também nesta casa chamada Batista do Amor? Amém. Deus escolheu esse lar espiritual para mim e para você, para que através desse lugar o Senhor também pudesse prover pão para alimento. Não apenas material, porque os bens maiores eles são intangíveis, mas algo que cura a nossa alma e que revigora o nosso espírito. Hoje, o que nós vamos fazer agora, de uma forma muito profética e simbólica, é exatamente entregar uma oferta, mas reconhecendo que tudo que somos, tudo que temos e tudo que ainda viermos a ser, vem do Senhor, ou já veio de Deus. Quando os magos eles estão ali prostrados adorando, eles não têm apenas, uma disposição subjetiva, uma disposição, platônica, não. Eles não apenas se prostram, eles não apenas adoram, mas eles ofertam. Como eu sempre digo, que doar, de fato, é a mais sublime forma de amar. E eu poderia fazer também uma paráfrase: doar é a mais sublime forma de adorar. Porque a adoração sem doação é um ritual. Nós precisamos doar o que está nas nossas mãos, mas também termos uma autodoação que está no nosso coração, nos entregarmos a Ele. Foi o que os magos fizeram. Esses eruditos que eram estudiosos das estrelas, eles não foram apenas atrás de uma estrela na astrologia, mas a brilhante estrela da manhã que mudou a história deles e também mudou a nossa. Hoje nós podemos entregar também ouro, incenso e mirra. Diga: ouro, incenso e mirra. Ouro fala da realeza, e nós já estamos entregando isso nessa manhã, sim ou não? Quando nós proclamamos aqui que Jesus é Rei, quando nós dissemos, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tive até que tirar um print de uma foto aqui, porque são tantas coisas que acontecem no louvor e que conectam exatamente a realidade que nós estamos vivendo. É o momento que fala do Senhor Jesus reinando, que fala que Jesus é Rei. O momento que fala que Jesus está entronizado. Eu quero falar que hoje, quando nós levantamos as nossas mãos e falamos Jesus é Rei, Ele reina, nós estamos exatamente entregando a Ele o ouro. Mas também podemos entregar a Ele o incenso da nossa adoração, como um cheiro suave que chega na presença dEle, e não apenas é algo que nós produzimos, mas algo que nós repartimos da parte dele mesmo. Ele nos deu esta vida e hoje nós podemos entregar aquilo que recebemos das suas mãos. Se Ele nos amou primeiro, por isso nós amamos, também Ele nos deu primeiro, por isso podemos dar. Então nós ofertamos o nosso incenso, a nossa adoração. O incenso, se o ouro fala da realeza, o incenso fala da divindade. Quando nós reconhecemos que Jesus é Deus. Diga: Jesus é Deus. Amém?
E, finalmente, a mirra. E a mirra era uma especiaria cara do Oriente. Então tinha um valor agregado. Fala do sacrifício. Não darei nada que não me custe. O que nós temos dado ao Senhor? Será que tem nos custado ou não? A mirra era uma especiaria cara. Também tinha suas propriedades também, mas era de fato um sacrifício, exatamente para Jesus que ia crescer, ia sofrer, ia ser martirizado, mas sobretudo era uma oferta de sacrifício. Hoje o sacrifício não é uma autopenitência, nunca foi no cristianismo, porque a penitência que nos traz a paz estava sobre Jesus, mas é o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É a sua vida sacrificial, ou seja, de entrega ao Senhor, entregando-se não como um sangue de animal morto, mas a sua própria vida em vida para o louvor da glória de Deus. Amém? Então nós vamos entregar agora o nosso ouro, o nosso incenso e a nossa mirra. Vamos entregar as nossas ofertas. Da mesma forma que aqueles homens se prostraram diante do Senhor, hoje também nós vamos nos prostrar diante do Senhor para adorá-lo e para ofertar, porque a oferta é exatamente vertical, ela aponta para o céu, aponta para Cristo, aponta para aquilo que está no coração do Pai, a sua igreja. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar, e faremos isso com aleluia. Enquanto nós adoramos, você pode vir aqui à frente entregar os seus dízimos e ofertas em nome de Jesus. Quebra o jugo do meu pecado.
Paz e graça, Igreja Batista do Amor. Meu nome é Maria Tânia e está começando o IBA News especial de Natal. Vem comigo! Atenção homens, temos todas as terças-feiras às 6h30 da manhã, aqui no Prédio IBA, o Café com Deus. É um momento breve, porém muito edificante para você. Venha e traga um convidado. Esse recadinho é para você, amadinha. Temos todas as quartas-feiras aqui no Prédio IBA, às 15h30, o Mulheres que Oram, onde oramos umas pelas outras e por nossas famílias. Venha, traga uma convidada. E nas próximas quintas-feiras, nos dias 22 e 29 de dezembro, não teremos o Culto Fé, mas brevemente retornaremos com mais novidades para vocês. Ainda em ritmo de festa, nossas células estará juntamente com os irmãos ou com a sua rede, celebrando um jantar pós-virada. E você que ainda não está em nenhuma célula, procure um irmão no final do culto e ele te indicará uma célula bem pertinho de sua casa. E a contagem regressiva para 2023 está chegando. E lembrando que passamos a virada celebrando na presença de Deus, onde fazemos declaração profética, profetizamos como será o ano de 2023 em nossas vidas. O culto da virada começa às 21 horas. Será uma festa inesquecível. Você não pode perder, hein? Atenção! No dia 12 de dezembro não teremos o culto da manhã, mas teremos, no culto das 18 horas, um culto muito especial e internacional. Isso mesmo, o The Chosen, para toda a família. Você não pode perder! E o IBA News fica por aqui. Para essas e outras informações, siga-nos em nossas redes sociais. E você, visitante, seja muito bem-vindo. E para todos, tenha um excelente Natal e uma ótima e maravilhosa cantata. Tchau! Temos todas as terças-feiras, às 6h30 da manhã, aqui no Prédio IBA, o Homem. E você, visitante, seja muito bem-vindo. Vem-vindo. Eu tenho uma pergunta sobre o Messias. Pastor querendo aprender. O senhor acredita que o Messias vai nos libertar da ocupação? Sim, ele vai ser um grande líder militar. Tem certeza? Vocês estão vindo de onde? Da Galiléia, Nazaré. Diga isso em voz alta aqui. Tem que ir embora. Do calçado. Vai embora. Vai. Será que eu posso jantar agora? Não com a gente. O seu prato tá bem ali, ó. Você ainda pergunta por que o Messias não chegou? Pessoas como vocês o mantêm afastado com suas falhas. Nós esperamos há muito tempo. Há muito. Aleluia! Então, querido, pode aplaudir o Senhor Jesus. Então nós vamos ficar bem ligados, porque a semana promete, além da nossa cantata maravilhosa, que ainda teremos aqui à noite, hoje à noite, no próximo domingo, não é dia 12 do 12, é dia 25
do 12, saiu errado a edição. Nós teremos então o The Chosen, amém? Queridos, e as igrejas, elas tiveram que ser credenciadas, não foi, pastor Jenson? Tivemos que passar o nome da nossa igreja para eles darem um aceite e disponibilizarem esse vídeo. Esse vídeo ele está sendo disponibilizado especialmente para essa data, para esse evento, no dia 25. E no dia 25, então, que é domingo que vem, nós teremos o culto especial com exibição do The Chosen, às 18 horas. Não teremos reunião de manhã, evidentemente, porque estaremos ainda acordando, né? Mas às 18 horas estaremos aqui vibrando com Jesus, amém? Outro aviso importante, a nossa irmã Maria Tânia falou do culto da virada, que começa às 21 horas, né? 21 horas, mas apareceu na edição 20 horas, 21 horas, amém? 9 horas da noite, que começa. Então nós temos o início às 9 horas da noite, no dia 31, e vamos no culto até 0 hora, até meia-noite, amém? É o culto da virada. E aí você vai se informando, se tiver alguma dúvida, no final do culto nós estaremos à disposição, nas nossas redes sociais estarão, né, tudo muito bem explicado. E eu achei aqui a minha foto, eu tirei a foto para facilitar e eu não consegui encontrar. Tirei a foto da letra da canção, que o pastor Roberto estava ministrando também, que diz: glória e honra ao Rei, o levantar das nossas mãos ao Rei. Amém? Até nós fizemos várias vezes essa proclamação de fé. Então, quando nós cantamos, entoamos, também nós estamos reconhecendo que Jesus é o Senhor, Ele é Rei e Ele é Deus. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra breve com vocês, mas importante, porque é um momento em que nós temos corações sedentos exatamente pelo verbo que é Jesus, o verbo de Deus. Então, esse é o momento que todos refletem, quer sejam cristãos ou não, quer sejam evangélicos ou não, todos eles refletem qual é o significado do Natal. E as pessoas muitas vezes nesta época, elas sempre falam, elas sempre dão votos de boas festas, muita prosperidade, Feliz Natal, paz, é algo que está na boca do povo. Mas qual é o sentido do Natal? Primeiro nós precisamos entender que a palavra Natal significa nascimento. Então nós poderíamos remeter a qual o sentido ou o significado deste nascimento. Esse nascimento não foi um nascimento comum, mas foi o nascimento do Deus encarnado, o Emanuel, Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 22. Amém? E a Bíblia está dizendo: ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então Jesus, ele nasceu para que se cumprisse uma, diga, promessa. E Deus é fiel. A Bíblia diz, e ela confirma que Deus, o nosso Deus, ele é fiel para cumprir suas promessas. Em Romanos capítulo 1, no verso 1 e 2, está escrito: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi,
e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o nascimento não é qualquer nascimento, é o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus se deu para que se cumprisse uma profecia, para que se cumprisse uma promessa, porque Deus é fiel, Ele prometeu e cumpriu em Cristo tudo aquilo que Ele havia dito. E nós vemos aqui também que Jesus, Ele nasceu para ser Senhor. Nós cantamos, Jesus reina. Com as nossas mãos levantadas, nós estamos profetizando que o Senhor é Rei. A Virgem concebeu, deu à luz um filho, e o nome dele foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse é o nascimento de Jesus, profetizado há 700 anos antes do fato em si, pelo profeta messiânico Isaías. Sabe, quando nós olhamos para o nascimento de Jesus relatado por Mateus, que está bem no início do Evangelho, Mateus 1, 18 a 25 vai dar esse detalhe dizendo: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E certamente haviam muitas grávidas naquela época, certamente haviam muitas mulheres gestantes naquela época, mas foi o Natal exatamente porque Maria foi visitada em Nazaré por um anjo. O Natal não foi pelo nascimento, sabe, das outras crianças que nasceram em Belém, mas sim por causa do Filho de Deus que nasceu em Belém. Maria virgem, era virgem, uma adolescente, ela foi tomada, envolvida pelo Espírito Santo, porque desceu o Espírito Santo e o poder do Altíssimo sobre ela, a envolveu para ela conceber, e somente assim Jesus então pôde ser encarnado como homem nessa terra. Ao perguntarmos o significado do Natal, nós precisamos entender que devemos olhar para José, para Maria e percebermos algo muito maior do que simplesmente o nascimento de uma criança e aquilo que estava no coração daqueles pais. Quantos pais nós temos aqui nessa manhã? E todo pai, quando vai nascer uma criança, vai nascer o filho, primeiro, segundo, ele tem projetos, sim ou não? Ele tem sonhos, e os sonhos de um pai e de uma mãe passa a ser não apenas sonhos pessoais próprios, mas sonhos para o seu descendente. E certamente o coração de José e de Maria tinha também sonhos, mas o plano de Deus excedia qualquer sonho pessoal que eles tivessem. José e Maria estavam noivos, e é interessante notar que o noivado ou o contrato de casamento na cultura judaica era um laço formal entre um homem e uma mulher, quase como o compromisso do casamento, mesmo sem a união física.
Olha que essa cultura que ela é base da nossa cultura hoje no Ocidente, a cultura judaico-cristã, e especialmente na cultura judaica, esse contrato, esse noivado, ele era formal e tinha um peso, um compromisso quase de um casamento, mesmo que sem a união física. A importância disso porque nós vemos um momento em que José fica atormentado, ele fica preocupado. Por quê? Porque a sua noiva, que ainda estava virgem, ela então agora se encontra grávida. Então ele teve que ter a visita do anjo ali para poder aquietar o seu coração e saber que aquela obra não era de homem, senão a obra de Deus. Porque em outro contexto, se uma mulher que estivesse nesse contrato nupcial, ela se achasse grávida, o próprio homem poderia exigir carta de divórcio. Esse tempo desse contrato durava aproximadamente 1 ano, e provavelmente era para assegurar que a mulher não ficasse ou não estivesse grávida, ou seja, esperava 1 ano para ver se ela não tinha realmente teve relação sexual, e assim o homem casava com ela. Mas agora Maria estava grávida, mas a obra que estava no seu ventre não era a obra ou semente de homem, sim de Deus. Eles se casaram, tiveram filhos e formaram uma família feliz. E eu creio que essa palavra que nós recebemos hoje, do nascimento de Jesus, não foi apenas para que José e Maria pudessem ter alegria, pudessem ter uma família, pudessem ser felizes, mas para que todas as famílias da terra fossem abençoadas, bem-aventuradas e felizes. Quantos tomam posse desse sentido e desse significado? Você pode dizer: a minha família é abençoada, é feliz por causa de Jesus. Então nós precisamos entender que havia um significado, havia um sentido. Mesmo nesse contexto, como nós falamos aqui de Maria, grávida, e quando ela soube que estava grávida, ela também ficou turbada, mas na saudação daquele que apareceu, Gabriel, o anjo, ela se acalmou. Por quê? Porque ela sabia que era algo de Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não existe impossível para Deus. Aquilo que poderia ser impossível para uma jovem, uma adolescente, ali daquela região de Israel, não era impossível para Deus. E ela então se dispõe dizendo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim essa promessa. Hoje, lembrando do Natal, nós precisamos entender que devemos nos dispor e falar ao Senhor: Pai, que se cumpra em mim aquilo que tu queres. Eis aqui o servo do Senhor. Você pode dizer: eis aqui. Diga: aqui está o servo do Senhor, cumpra em mim todo o seu querer. Amém, Jesus? José também tinha o seu sentido. No primeiro momento, José também turbou o coração, como nós dissemos há pouco. José também ficou a entender, mas na própria palavra que nós lemos aqui em Mateus 1, 19, 20, 21 e 24 diz: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente enquanto ponderava nessas coisas. E aí apareceu em sonho um anjo dizendo: não temas. Diga-se: não temas. Sabe, muitas coisas Deus está fazendo e fará na nossa vida, e muitas coisas totalmente fora de padrão, padrão humano, coisas improváveis, coisas inusitadas, coisas sobrenaturais, e muitas vezes nós turbamos o nosso coração porque não entendemos. Mas nós precisamos ativar o modo fé. O modo fé não procura explicações ou coisas aparentes. O modo fé, ele descansa, ele acredita, ele espera, ele confia. Hoje eu e você precisamos também ter o coração de José, que mesmo não entendendo,
mesmo tentando, não infamar, porque ele amava Maria, mas quando ele recebe a palavra do anjo, ou seja, o próprio Deus ali, falando por meio daquela visão, daquele anjo, daquele sonho, então ele aquieta o coração e começa a entender que ele não deveria ter o seu coração turbado, porque a palavra de Deus veio a ele dizendo: não temas, diga não temas. Creia, querido, que vai haver situações na sua vida neste ano 2023, e no Natal nós podemos refletir sobre isso, que serão coisas diferentes, coisas distintas, coisas, improváveis, mas mesmo sendo assim, você vai conseguir, pela fé, alcançar o sobrenatural de Deus e ver o milagre acontecer, porque para Deus não há impossíveis. Não temas, ela dará a luz, vai nascer, o seu projeto vai nascer, a sua bênção vai nascer. Eu acho que não tem crente aqui nessa manhã não, eu vou repetir: o seu projeto vai nascer, a sua bênção vai nascer, o seu milagre vai nascer, apenas não temas, crê somente. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos e pensamentos do homem são rasos, terrenos, os de Deus são altos e celestiais. Por isso nós precisamos no Natal deixar o senso comum do sentido simplesmente de boas festas, boa comilança, e entender que Deus tem muito mais do que simplesmente nos alegrarmos numa noite de festa ou comermos um banquete que está à mesa. Deus quer, está preparando uma festa lá na eternidade, as bodas do Cordeiro de Deus, e hoje aquele que crê já pode se alegrar, porque nós podemos já começar a reinarmos em vida. Deus não quer que você se alegre apenas e regozije-se com um banquete na mesa. Ele próprio, Ele é o pão vivo que desceu do céu e te alimenta, e aquele que come dele, bebe dele, não volta a ter fome e sede. Não é se saciar, falar: hoje eu tirei a barriga da miséria, numa noite de Natal. Não, Ele quer ser o pão que te alimenta. O sentido é muito maior, e eu quero terminar essa mensagem dizendo exatamente em 3 eixos, ou 3 pontos que dão clareza no sentido do Natal para nós, do nascimento de Jesus. Primeiro sentido: paz na terra. Paz na terra. E essa paz na terra não é simplesmente, um decreto, vamos entrar num acordo de paz. Não, a paz na terra é porque o mundo estava em trevas, o mundo não tinha paz com Deus. Jesus vem ao mundo para fazer a reconciliação do homem com Deus. Deus propõe o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para que agora nós pudéssemos ser reconciliados consigo mesmo, com Ele mesmo. Então nós vemos que o propósito do Natal, o propósito do nascimento de Jesus é trazer, diga, paz na terra. Em Lucas capítulo 2, versículo de número 14, se você quiser, ouça apenas. Diz assim: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Diga, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então a vontade de Deus é o bem, mas o homem não pode ter bem se ele estiver em trevas, se ele estiver inimigo, na condição de inimigo de Deus. A paz que Cristo traz, e Ele trouxe a partir do seu nascimento, da sua encarnação, não é uma paz deste mundo passageira, não é uma paz deste mundo aparente, não é uma paz que é feita por pactos ou alianças erradas, mas é a aliança que foi feita na cruz, não será revogada. A paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Então, o primeiro e importante sentido do Natal é que o Natal, o nascimento de Jesus, trouxe paz na terra. Segundo,
O sentido do nascimento é que Jesus veio para salvar o pecador. Nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 1, e se você se recorda, no versículo de número 21, está escrito: e ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Jesus vem para salvar o pecador. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. E não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Não é pela lei, não é pelas obras, não é pela autopenitência. O próprio nome de Jesus é a forma grega de Josué, que significa o Senhor é a salvação. O propósito do nascimento não foi simplesmente mudar ou dividir a história em antes e depois de Cristo. Isso aconteceu para que o homem também ímpio soubesse que Jesus nasceu, mas sobretudo para que o homem pudesse ter acesso à salvação, porque o propósito do nascimento de Jesus foi para salvar o pecador. E finalmente, o terceiro ponto, o terceiro ponto que nós trazemos aqui como sentido e significado para o nascimento de Jesus é porque Jesus nasceu para reinar. Jesus, como diz em Lucas, era filho do homem, mas Mateus fala que ele é filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele nasce também segundo a carne, como filho legítimo de Davi, mas segundo o Espírito ele nasce em Deus. Ele nasce segundo o Espírito de Deus e ele é filho de Deus. Hoje eu e você precisamos tomar posse dessa realidade. Ele quer não apenas reinar, como muitos esperavam lá na Palestina, no primeiro século, que ele reinasse sobre os romanos, sobre os opositores, sobre os exércitos inimigos naturais, mas ele quer reinar no meu e no seu coração. Hoje é Natal. O Natal não é só o dia 25, o Natal é hoje também para mim e para você. O Natal para nós abrirmos o nosso coração, sabemos que Ele quer trazer a paz, que Ele quer trazer salvação e que Ele quer reinar na minha e na sua vida, e não apenas aqui, mas através das nossas vidas, e Ele vai fazer isso se você disser sim. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu queria que você agora pensasse exatamente nisso. Talvez você, quantas vezes participou do Natal, quantas vezes você participou das celebrações e não teve um sentido muito profundo. Mas hoje, de alguma forma, a própria palavra de Deus está trazendo revelação, iluminação aos olhos do seu entendimento. O próprio verbo de Deus que se encarnou, o verbo que se fez carne, que é Jesus, está trazendo agora essa realidade sobre a sua vida, está batendo na porta do seu coração. E a palavra diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu vou comer, vou cear com ele e ele comigo. O convite está novamente sendo colocado, não apenas de você ter o Natal de Jesus, mas você ter o Jesus do Natal. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, não abra mão disso. E aí, com seus olhos fechados, com a sua mão no seu coração, eu queria que você repetisse uma oração após mim, toda a igreja e aquela multidão que está acompanhando pelas redes sociais. Faça isso. Não é nada vergonhoso, pelo contrário, é profético. E se nós não nos envergonharmos de Cristo, Ele não se envergonhará de nós diante do Pai. Se nós não nos envergonharmos de Cristo diante dos homens, Ele não vai se envergonhar de nós diante do Pai. Então, com o seu coração aberto e com a sua mão aqui sobre o seu peito, ore após mim dizendo: Senhor, digam todos: Senhor, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio com meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome
no livro da vida. E eu, papai, que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se você fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos. Levante a sua mão agora, que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão aí onde você está. Você que fez esta oração e se identificou com ela, eu vejo mãos levantadas. Eu queria que os irmãos acendessem as luzes, por gentileza. Por gentileza. Isso. E eu quero pedir para vocês que levantaram suas mãos, que vocês saíssem do seu lugar e viessem aqui à frente. Você que levantou a sua mão, essa oração fez sentido para você? Você está dizendo: é a minha vida, é a minha história, sou eu estava distante, eu estava desigrejado, eu estava sem comunhão com o corpo de Cristo, e eu quero voltar. Você pode sair do seu lugar agora e vir aqui à frente. Eu já estou aqui. Você que levantou a sua mão, eu quero te abençoar em oração. Se você tem liberdade para isso, vem cá, filha. Olha só, rebanho mais precioso. Amém? Por isso que é bom ser criança, não é? Criança é espontânea, né, Graciete? Você está decidindo por Jesus de coração e você orou com a sua boca? Amém, Fernanda. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos. Nós nos alegramos porque dos pequeninos é o reino dos céus. O lugar já está pronto e preparado. E Fernanda, ela confirma a decisão em oração, o coraçãozinho dela, e confessando que Jesus é o Senhor, porque não há dúvida que ela é do Senhor, ela pertence a Ti. E eu sei que isso vai ser selado, Pai, por toda a eternidade e por toda a vida dela aqui na terra. Eu creio, Pai, que é uma festa, e essa festa no céu, ela é maravilhosa, porque é uma ovelhinha que vem, que está no aprisco, é uma ovelhinha de Jesus, que está nos braços do Pai. Nós oramos, Pai, pela vida dela, que o Senhor conserve esse coração assim tão amoroso e decidido e resoluto, que ela é do Senhor. E os pais se alegrem, Jorge, a Graciete, Dudu, e nós como família nos alegramos também, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Se aplaudir o Senhor Jesus mesmo, aplauda mesmo, querido. Aleluia. Eu quero me dirigir aos que estão nas redes sociais. Posso falar aqui com essa câmera, porque nós não conseguimos vê-los. E de repente você levantou sua mão. Eu vi algumas mãos aqui levantadas. Às vezes a pessoa ficou um pouco assim. Se você levantou sua mão, nós vamos ficar aqui. Você no final do culto pode nos procurar, porque queremos certamente orarmos para que você tenha todo o entendimento da decisão que você fez por Jesus. Mas você que está distante, nós não conseguimos ver sua mão levantada, mas Deus viu a sua mão levantada e viu o seu coração rendido também. Então a sua vida nunca mais será a mesma, porque você, se ainda não tinha feito essa decisão, você agora se tornou filho de Deus. E você que estava distante, talvez como pródigo, estava morto, você reviveu, estava perdido, foi achado.
E agora nós somos família e queremos andar como família. Então, eu quero dizer, não fique sozinho. Entre em contato conosco. Queremos orar e caminhar e te ajudar nessa caminhada também, em nome de Jesus. Amém? Amém, povo de Deus? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz. Semana de bênção e vitória. Feliz Natal a todos. Aleluia.